crepúsculo lá na serra vai sumindo, o crente vai à sua casa para orar, e todos juntos já começam a clamar, e suas bênçãos Deus começa a derramar. Já começam a clamar, em suas bênçãos Deus começa a derramar. Meus amigos, meus irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade que Deus tem nos dado, para que pudéssemos mais uma vez transmitir uma mensagem de Deus para o nosso celeiro espiritual. Nós vamos fazer uma oração e logo em seguida nós estaremos lendo a palavra de Deus. Senhor nosso Pai e nosso Deus, em nome eu peço a tua bênção, a tua graça, a unção divina e a inspiração gloriosa do Espírito Santo, meu Pai, as revelações divinas para transmitir a tua palavra. Fala conosco, fala em cada coração e nos dá o teu conselho divino. Pai bendito, o Senhor sabe o que cada um de nós precisamos. Opera em nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amigos e meus irmãos, eu quero convidar vocês para nós lermos Deus no capítulo 2 do livro do Êxodo. Glória a Deus, glória a Jesus. Diz a palavra de Deus: e foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. Vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, o pôs nos juncos, à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é esse. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma das hebreias que crie esse menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leve esse menino e cria-mo, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou seu nome Moisés, e disse: porque das águas tenho tirado. Meus amigos e irmãos, nós vemos aqui como que Deus, em sua sabedoria, Ele dirige o seu povo, Ele dirige a minha vida, a sua vida, e todas as coisas estão sob o comando de Deus. Nada foge da sua direção. Deus é o Senhor e domina sobre todas as coisas. Nós conhecemos, pela palavra de Deus, o que estava acontecendo no Egito naqueles dias com o povo de Israel, com os hebreus. Nós vemos que depois
que os hebreus foram tão considerados no Egito, porque entre os hebreus teve lá José, que através dele Deus deu o livramento da morte pela fome em todo o mundo da época, e o Egito era a sede, o lugar onde só lá tinha os alimentos, porque Deus havia dado para José sabedoria e graça para que ele pudesse preparar alimento para os dias da fome. Mas quando passou aquela luta, aquela fome, os dias passaram, os anos passaram, aquele faraó morreu, outros vieram, morreram também, e agora estava lá o rei do Egito, que não conhecera a José, e o povo de Israel, os hebreus, crescia, aumentavam, e eles chegaram a ficar com medo, porque naquela época era muito comum as guerras, invasões, para que rei tomasse, através de guerras, outros reinados. E o povo do Egito, com medo, que quando alguns daqueles reis quisessem guerrear contra eles, o povo de Israel, os hebreus, juntasse a eles contra os egípcios e fugisse, saísse de lá. Então, eles quiseram destruir, né, diminuir o povo, os hebreus. O que eles fizeram? Eles contrataram, falaram para que as parteiras, quando as crianças nascessem, se fosse do sexo masculino, eles deviam matá-la, elas deviam matá-la. Deixar se fosse só do sexo feminino. Mas a Bíblia diz que aquelas parteiras não eram também hebreias, e elas temiam ao Senhor e não faziam conforme foram determinadas pelo rei. A Bíblia diz que Deus abençoou aquelas mulheres. Nós sabemos que então aquele rei, aquele faraó, determinou matar os meninos, jogando no rio, destruindo. E a Bíblia diz que esse decreto do rei fora colocado mais ou menos alguns tempos perto do nascimento de Moisés. Porque Arão, o irmão de Moisés, era 3 anos mais velho do que Moisés. Então, considerando que quando Arão não tinha essa perseguição, então nós podemos ver que entre o nascimento de Arão e o nascimento de Moisés, fora que o rei tinha colocado essa lei severa. Porque Moisés e Arão tinham diferença de 3 anos de idade, um para o outro. Então, quando Moisés nasceu, essa lei estava sendo executada, porque uma lei, vocês podem ver até nos dias de hoje, quando uma lei é colocada, então naqueles primeiros dias ou até nos primeiros meses, é uma lei que eles fazem, não é? Comentam, fazem valer com muita força. Depois, com o tempo, ele vai perdendo um pouco aquela força, mas no início é coisa terrível. E foi nesse período que Moisés nasceu, quando aquela lei severa do rei era nova, no sentido de matar os meninos. E foi quando Moisés nasceu. Moisés nasceu, mas vários outros também nasceram. E a Bíblia diz que muitos deles foram mortos, jogados no rio, destruídos.
Mas a Bíblia diz que a mãe de Moisés, quando viu aquele menino, a Bíblia nos diz que essa mulher viu que ele era formoso, que Moisés era formoso. Meus amados irmãos e amigos, é claro que uma mãe, ao ver o seu filho, vai ver a formosura, não é? Todo filho é bonito para sua mãe. Não importa o que os outros dizem. Mas por que diz aqui que ela viu que ele era formoso? Nós lemos que isso está entre a fé, né? Porque ela viu essa formosura através da fé. A formosura que ela viu em Moisés era algo diferente de uma formosura física e natural. Ela viu pela fé uma formosura diferente. No capítulo 11 do livro de Hebreus, no versículo 23, nós vemos aqui que pela fé, Moisés já nascido foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e o mandamento do rei. Então, nasceu aquele menino e eles conseguiram esconder aquela criança por 3 meses. E a Bíblia diz que eles viram uma formosura naquele menino. Não simplesmente uma beleza natural, física, porque era bonito. Não, eles viram uma formosura no sentido espiritual. Eles viram, eles perceberam, eles sentiram uma coisa pela fé, pois está aqui colocado nos Heróis da Fé, no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 23. Ficou escondido por 3 meses, porque viram que era um menino formoso. E isso deu coragem para eles, e eles não temeram o mandamento do rei. Mas após 3 meses, aquela mãe já não conseguia mais, eles já não conseguiam mais guardar escondido o seu filho Moisés. Então fizeram o quê? Uma pequena arca, um pequeno barquinho, e betumaram, calafetaram aquele barquinho, aquela arca, colocaram o menino dentro daquela arca e colocaram no rio. Aquele rio passava no fundo do reino e tinha uma certa praia, alguma coisa igual a uma praia, aonde a princesa e as donzelas, aquelas moças que serviam a princesa, iam lá tomar banho. E foi num dia desses, sob a direção de Deus, que aquela mulher, a mãe de Moisés, colocou Moisés naquela cestinha, naquele barquinho, naquela arca, e soltou naquele rio. E sua irmã, Miriam, era mais velha do que Moisés. Então ficou em um lugar escondido, olhando o que iria acontecer com aquela barquinha, com aquela arca. E foi indo pelo rio. Foi indo e chegou até perto aonde a filha de Faraó estava tomando banho, lavando-se no rio, junto com suas donzelas. E elas andavam pela borda, à beira do rio, e nesse momento elas viram aquela arca. Viram aquela arca que estava parada no meio dos juncos, e a filha de Faraó mandou que fossem buscar para ver o que era. E quando pegaram, viram aquela criança chorando naquela arca. Irmãos, Deus tem planos que muitas vezes jamais passa pela nossa cabeça. Mas nós temos que confiar. Porque na hora mais difícil da nossa vida, na hora em que mais precisamos da intervenção de Deus, Deus está no comando de todas as coisas para nos dar a sua vitória e para nos guardar. Não é só naquela época em que
o povo de Deus foi perseguido. Pelos anos afora, quantas vezes Satanás se levantou pessoas para querer destruir o povo de Deus, destruir Israel. Quantas vezes? Depois, quantas vezes se levantaram também para querer destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus, Ele cuida do seu povo, Ele cuida dos teus filhos. E a Bíblia diz que Deus, então, fez o quê? Colocou Moisés dentro da casa de Faraó. Faraó, o rei que queria destruir, o inimigo de Israel, o inimigo que queria matar. Deus coloca ele, não é? Coloca Moisés próximo a esse homem que, se menos pensasse um pouquinho quem era ele, o teria matado. Mas isso foi a sabedoria de Deus, a estratégia de Deus de proteger a Moisés dentro da casa do seu pior inimigo. O inimigo de Moisés foi que cuidou de Moisés. A casa que mais odiava Moisés foi que deu a proteção para ele. A Bíblia diz, irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus. Você pode ter certeza, mesmo que de uma forma ou de outra, o inimigo usando qualquer pessoa, quer armar um laço para você, quer pôr um tropeço no teu caminho, Satanás vai ficar assistindo para ver a sua queda, para ver a sua destruição. Mas ele é surpreendido, porque no meio, enquanto vai desenrolando aquele plano maligno, Deus vai mudando a situação. Quando chega no fim, aquele plano torna-se uma bênção na tua vida. Aquele plano torna-se um plano de bênção na minha vida, porque Deus é o que dá a sua palavra, que tudo coopera para o bem daqueles que são chamados por Deus. Muitas vezes, no início, parece que está tudo errado, mas Deus está trabalhando. Deus está no comando. E quando Moisés é tirado das águas, que a filha de Faraó vê aquele menino chorando, ela também sente o desejo de adotá-lo como seu filho. Deus, não é, toca no coração dela, e ela também vê naquele menino a mesma coisa que sua mãe viu. Ela viu ali um menino formoso, um menino atraente, um menino bonito, e ela, ao ver o menino, ela amou aquele menino. Ela desejou ter aquele menino como seu filho. Deus colocou isso no coração dela. E então, as próprias moças que estavam lá disseram: olha, esse menino é dos filhos dos hebreus, são dos hebreus. E foi quando ela estava segurando aquele menino chorando, que então aproveita Miriam, a irmã do menino, aquela garotinha, que era também uma adolescente, com a graça e a sabedoria de Deus. Veja, irmãos, que coisa gloriosa. Ela também, destemida, vai falar com aquela princesa. E ela chega e fala para aquela princesa: é que eu vou chamar uma hebreia conta para que crie esse filho para você? Irmãos, o plano de Deus é perfeito, é maravilhoso. Ali está. Quem poderia imaginar? Quem poderia passar até pelo pensamento de qualquer pessoa aquele plano glorioso de Deus? Está ali. Moisés na mão daquela princesa, vem a irmã daquele menino e se oferece para a princesa chamar uma das hebreias para cuidar do menino. A princesa diz: vai chamar então.
e ela vai exatamente na casa de Moisés, na mãe de Moisés, e traz para que ela venha falar com a filha de Faraó, com aquela princesa que iria pagar para ela cuidar do seu próprio filho. Irmãos, que coisa maravilhosa! Deus, na sua sabedoria eterna, Ele sempre cuida de nós, da minha vida e da sua vida. Aquela mãe pega aquela criança, leva para criá-lo. Só que lá ela começa a instruir a Moisés no caminho de Deus, falando Deus verdadeiro, criando aquele caminho no temor, criando aquele menino no temor do Senhor, até em que ele está de um tamanho em que a princesa manda trazer de volta, mas no coração daquele menino já está a semente de Deus, a palavra de Deus, o ensinamento de Deus. E então ele vai novamente para o Egito. Chega lá, ele é criado de uma forma, estudando naquelas escolas, faculdade, torna-se um homem de um grande conhecimento. A Bíblia diz que ele era um homem poderoso em palavra. Pessoa poderosa em palavra é uma pessoa que tem uma palavra que não pode ser desprezada, é uma pessoa que tem convicção, é uma palavra forte, taxativa, uma palavra poderosa que as pessoas não podem contradizer. E a Bíblia diz que Moisés era poderoso em palavra, tanto pela graça e a unção de Deus, como pelo conhecimento que recebera nas escolas mais avançadas da época, que era no Egito. Mas tem uma coisa, dentro dele tinha a semente divina, dentro dele tinha o Espírito de Deus, e ele recebe uma revelação de uma forma que ele iria libertar o povo de Israel. A Bíblia nos diz, não é? Quando Estevão está fazendo o seu discurso lá no templo, ele fala sobre isso. No capítulo, nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo, deixa eu ver se é o capítulo 6, quando ele está discutindo, e ele então começa a falar com aqueles doutores da lei, e começa a contar a história de Moisés. E ele diz que Moisés sai para o campo e vê quando um egípcio está maltratando um hebreu. Ele então vai em defesa do hebreu e de uma forma acidental mata aquele egípcio, esconde ele na areia e passa no outro dia. Aí ele vê dois hebreus que estão discutindo. E ele então vai para chamar a atenção e diz: vocês são irmãos, por que vocês estão brigando? E um deles diz: você quer nos matar? Como mataste ontem o egípcio? E Moisés então viu que fora descoberto. Moisés viu que fora descoberto e os próprios hebreus não queriam entender que ele haveria de mais tarde ser o libertador. No capítulo 7 de Atos, no versículo 23, diz assim: e quando completou a idade de 40 anos, veio ao coração ir visitar seus irmãos, aos filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Ele cuidava
Moisés pensava, cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Então, meus amigos, lá no Egito, Moisés já tinha recebido essa revelação. Ele sabia que Deus ia usá-lo para uma grande obra. Talvez ele não tinha completamente entendido, mas ele já sabia. Então, quando ele viu, ele pensou que os irmãos dele, os hebreus, iriam entender, eles não entenderam. E ele teve que fugir. Mas ali estava aquele que iria ser usado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito. Moisés foge e passa mais 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas, até que Deus vai cumprir aquilo que ele já tinha recebido, uma revelação que haveria de tirar o povo de Israel do Egito. Mas passou tanto tempo, muito tempo lá no deserto, cuidando de ovelhas, dia e noite, quando lhe vem o cumprimento daquela revelação, ele fica surpreso. Irmãos, porque a Bíblia diz que quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele vem para se fazer glorioso diante daqueles que o esperam. Quando Jesus vir buscar a sua igreja, que ele raiar, não é que o Espírito Santo pegar a igreja, que é a noiva, para levar para Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele vem para se fazer glorioso aos nossos olhos. Você imagina como Jesus é maravilhoso, como é glorioso, como é lindo, como é bonito, como é uma maravilha. Mas a Bíblia diz que ele veio exatamente para isso, para que você olhe para ele e fique surpreendido pela sua beleza, pela sua glória. Aleluia! Ele vem para se fazer glorioso diante daqueles que o esperam. Mesmo que nós possamos pensar quão grande é a glória de Deus, quão grande é a glória do Senhor Jesus Cristo, jamais iremos alcançar com nossos pensamentos aquilo que nós iremos ver quando contemplarmos o nosso Senhor voltando em glória para buscar a sua igreja. Mesmo que Moisés ouvisse falar de Deus, mesmo que ele tivesse as revelações, mas ele jamais iria entender quando Deus se revela para ele naquela sarça, no meio daquele fogo, ele tampa os seus olhos, ele tem medo, porque Deus é glorioso. Meus amados irmãos e meus amigos, dia está chegando em que Jesus Cristo há de voltar para buscar a sua igreja, igreja amada e gloriosa, comprada com seu sangue, purificada. Uma igreja que está se preparando para encontrar com seu noivo. A Bíblia diz que é uma igreja imaculada, com as suas vestes brancas, pura, purificada pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia! E quando Jesus vir, que raiar nas nuvens, que nós, contemplarmos a sua glória, nós iremos glorificar o seu nome, nós iremos gritar, nós iremos, irmãos, fazer com que a alegria do nosso coração transbordem. A Bíblia diz que vai ser um barulho grande, a igreja glorificando a Jesus. É isso que nós temos um encontro com Jesus. Aqui, quando nós sentimos a presença de Deus, quando nós sentimos a presença do Senhor Jesus Cristo, o nosso coração se alegra. Me faz lembrar de Davi, que diante da arca de Deus que estava indo para Jerusalém, ele sente aquela alegria de Deus, começa a pular de um lado para o outro, talvez gritando, louvando a Deus, porque a alegria era muito grande na sua alma. Quando nós sentimos a presença de Deus, então nós glorificamos o nome do Senhor Jesus. As pessoas às vezes não entendem por que esse barulho.
Mas o dia que eles também tiverem esse encontro com Jesus, eles irão também louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o plano de Deus estava seguindo. Aí Deus vem falar com Moisés e vem cumprir aquilo que Deus já havia determinado. Moisés, eu vim porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Eu tenho ouvido a oração dele, eles clamam, eles choram, eles gritam, eles pedem a minha ajuda, e eu desci para libertá-los do Egito, para tirar das garras de Faraó, e você vai lá para tirá-los de lá. Oh, irmãos, e então nós conhecemos a história. Então Deus prepara os seus filhos de uma forma ou de outro. Mas aquele que Deus chama para fazer a sua obra, Ele dá graça, Ele dá capacidade, Ele dá força, e a obra de Deus é feita. Queira Satanás ou não, queira o mundo ou não, Deus triunfa e faz com que o seu povo sempre tenha vitória. Meu irmão, minha irmã, a igreja de Jesus Cristo, aleluia, está passando seus últimos dias sobre essa terra, está passando os últimos momentos nessa terra, mas daqui uns dias estaremos partindo para o nosso lar, ao encontro do nosso noivo, ao encontro do nosso Senhor, ao encontro do nosso Deus, para a pátria onde havemos de habitar. Meu irmão, minha irmã, permaneça firme, olhando para Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, porque aquele que há de vir virá e não demorará. Deus abençoe a cada um. A igreja de Jesus, militante nessa terra, já atravessou tantos séculos e estamos bem próximo desse dia em que a igreja subirá cantando e louvando a Deus ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Pai e meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu oro pedindo a tua bênção sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas, sobre os teus servos, sobre as tuas servas, para que nós possamos permanecer firme na tua presença, louvando, glorificando o teu santo nome, com essa esperança viva e gloriosa no nosso coração. Meu Deus, cura aqueles que estão doentes, liberta os oprimidos, dai a tua unção para que possamos permanecer firmes na tua presença, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, meus amigos, sou grato a Deus por Deus ter preparado para que pudéssemos mais uma vez estar junto falando da palavra do Senhor. Amanhã, se Deus permitir, às 18 horas, estaremos aqui fazendo mais uma transmissão. E você, esteja aí nos acompanhando, e junto temos essa comunhão na presença do Senhor. Divulgue também para as pessoas que querem ouvir a palavra do Senhor. Nosso intuito aqui é falar da palavra de Deus. Então eu quero agradecer a todos vocês, irmãos que estão nos ouvindo, nos acompanhando pela Rádio Opus, e todos vocês. Deus abençoe a cada um de vocês, e que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em teu coração. Se você também quiser nos acompanhar pelo YouTube, nosso canal é assim, Pastor Profeta Carlos de Oliveira. Se inscreva lá e também possa ter a nossa mensagem, a mensagem de Deus. Deus abençoe, a paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo.